Sabe, existe um tipo de profissional que o sucesso dele é medido pelo silêncio, pela ausência de notícias, pelo desastre que simplesmente não aconteceu. E é sobre isso que vamos conversar hoje. A gente vai mergulhar na mentalidade desse guardião invisível, a pessoa técnica que trabalha nos bastidores para que o pior cenário nunca se torne realidade. Guarda bem essa frase, porque ela é filosofia central de todo esse trabalho. O nosso objetivo aqui não é o ato heróico no meio de uma crise. É, na verdade, a preparação meticulosa que impede que a crise sequer comece. O nosso sucesso é esse trabalho de bastidor, sabe? Silencioso, mas absolutamente essencial. Mas de onde vem essa filosofia toda? Olha, ela não nasceu em manuais, não. Ela foi forjada em tragédias. Cada norma de segurança, cada procedimento, cada item de verificação que a gente usa hoje é uma lição escrita com fogo, aprendida da pior maneira que se pode imaginar. Para quem é da área, isso aqui não é só história, são estudos de caso obrigatórios. O Andraus e o Joelma, lá nos anos 70, ensinaram de forma brutal sobre as falhas em edifícios altos, forçaram as primeiras grandes mudanças na legislação. E a Boate Kiss? Bom, a Boate Kiss é aquele lembrete doloroso do que acontece quando uma sequência de pequenos erros se alinha e cria a catástrofe perfeita. E o que é realmente importante sobre uma imagem como essa é que ela nos tira do abstrato. O risco deixa de ser um número numa planilha e ganha um rosto humano. É para evitar cenas assim que o profissional de prevenção trabalha. Cada cálculo, cada inspeção, no fim do dia tem um único objetivo: garantir que ninguém precise passar por isso de novo. Agora, vamos olhar para a Boate Kiss com um olhar técnico. O que a gente vê não é um acidente, mas uma sucessão de decisões erradas. Espuma de colchão no teto, sinalizador em lugar fechado, superlotação, saída única. Para um profissional, essa lista é um roteiro de desastre anunciado. Nós somos treinados para ler esse roteiro e rasgá-lo antes que a primeira cena aconteça. Então, como é que essa antecipação funciona na prática? Vamos abrir a caixa de ferramentas e entender como a mente de um profissional de prevenção opera no dia a dia. E é bem aqui que a maioria erra. Se você só faz o que está no papel, você já está atrasado. A verdadeira prevenção é uma mentalidade. É olhar para o ambiente e enxergar não o que ele é agora, mas o que ele pode se tornar no pior cenário possível. É um exercício constante de se perguntar: e se? Uma das nossas ferramentas principais para isso é a APR, a Análise Preliminar de Riscos. Mas não pense nela como um formulário para preencher. Pense nela como uma forma estruturada de enxergar o futuro. É com a APR que a gente mapeia o que pode dar errado em cada etapa, em cada parafuso, antes que aquilo de fato aconteça. O processo em si é bem lógico. Primeiro, a gente identifica os perigos. Depois, avalia qual a probabilidade daquilo acontecer e qual seria o tamanho do estrago. A partir daí, a gente propõe as medidas de controle. E por último, um passo que muita gente subestima: documentar. O registro não é a burocracia, gente. É a memória técnica do sistema. É o que garante que a lição que a gente aprendeu hoje não vai ser esquecida amanhã. Quando a gente fala de incêndio, o nosso pensamento se divide em duas frentes. De um lado, a proteção ativa, que são os sistemas que entram em ação quando o fogo já começou. O alarme que toca, os sprinklers que disparam, os extintores. Do outro, a proteção passiva, que já está ali, embutida na construção. As portas corta-fogo, os materiais resistentes, as rotas de fuga bem pensadas. O nosso trabalho é fazer com que esses dois sistemas conversem perfeitamente. Agora dá uma olhada nesse slide. Parece complexo, né? E isso aí é um cálculo de fator de massividade, que basicamente ajuda a gente a determinar quanta proteção uma viga de aço precisa para não entrar em colapso durante o incêndio. É um detalhe super técnico, invisível para quem está de fora, mas que define por quantos minutos uma estrutura vai ficar de pé. E isso ilustra o ponto perfeitamente. Esse detalhe quase nunca aparece em relatório. Mas são esses minutos extras garantidos por um cálculo bem feito como esse que permitem que todo mundo saia em segurança. A prevenção de verdade está exatamente nesses detalhes que ninguém vê. E com tanta coisa em jogo, é fundamental entender não só o que fazer, mas também os limites da nossa própria responsabilidade. A atuação técnica tem fronteiras bem claras e conhecer essas fronteiras é parte da ética profissional. Essa é a pergunta-chave. E saber a resposta é o que separa o bom profissional. Não se trata de fugir da responsabilidade. Muito pelo contrário, é sobre exercê-la da forma certa, saber quando agir, quando chamar um especialista e, o mais importante, quando parar tudo. Na prática, funciona mais ou menos assim. O técnico de segurança gerencia a brigada, inspeciona os equipamentos, faz o dia a dia rodar.
Mas um projeto de incêndio, uma alteração estrutural, isso exige a assinatura, a responsabilidade legal de um engenheiro. E o mais importante, entenda isso. Qualquer profissional, de qualquer nível, tem a autoridade e o dever de parar uma operação se identificar um perigo iminente. Essa decisão pode, literalmente, salvar vidas. E toda essa responsabilidade é formalizada em documentos. A ART, por exemplo, vincula legalmente um nome a um serviço. Relatórios de inspeção não são papelada. São a prova de que o trabalho foi feito com cuidado. E uma permissão de trabalho, uma PT, para uma atividade de risco como solda, não é burocracia. É a barreira final que garante que todas as verificações foram feitas antes da primeira faísca. E assim, a gente volta para o começo. Depois de entender as lições do passado, a mentalidade, os limites da atuação, a figura daquele guardião invisível começa a ficar bem mais clara. A meta de todo dia não é ser o herói que corre em direção ao fogo. O nosso verdadeiro trabalho é garantir com competência e antecipação que a figura do herói nunca precisa existir. O maior sucesso é o dia que termina sem história para contar. O dia em que todo mundo volta para casa, as máquinas funcionam como deveriam e não há nada de novo para relatar. A normalidade. Essa é a nossa maior vitória. E assim a gente fecha o círculo. Essa frase, que lá no início parecia só uma citação interessante, agora carrega o peso de todo um processo, de toda uma filosofia de trabalho. O silêncio, nesse caso, não é omissão, é o som do sucesso.